Hoje, para conversar aqui com vocês, eu trouxe duas temáticas que ocorreram na semana passada e que, para mim, tem uma relevância para a gente entender um pouco do que está acontecendo com o mundo. O primeiro, ou a primeira temática, é a visita do presidente do Irã à China. A segunda é a ambição ou a tentativa do presidente Lula, né, do governo do presidente Lula, em ser um mediador para a paz na guerra entre Rússia e Ucrânia. Meu nome é Bruno Hemming, eu sou economista e no meu canal falamos de temas importantes para entender a política internacional e a economia internacional. Então se inscreve aí, ativa o sininho e vem comigo para a gente tentar decodificar essa complexidade que é o mundo contemporâneo. Bom, o primeiro tema tem a ver com a visita, que há 20 anos não acontecia, de um presidente do Irã à China. China e Irã têm adensado as suas relações econômicas, políticas, nos últimos anos de maneira bastante significativa. E na minha leitura, o que está acontecendo, na verdade, é uma presença da China no Oriente Médio para contrabalancear ou para balancear no favor da China as relações políticas e geopolíticas que já ocorrem há muitos anos. Os Estados Unidos sempre foi uma presença marcante no Oriente Médio e, segundo muitos teóricos da política internacional, o Oriente Médio, junto com a Europa e a Ásia, o leste asiático, são as principais regiões de interesse, ou que deveriam ser as principais regiões de interesse dos Estados Unidos. Por quê? Nessa região há petróleo, há energia, que é um recurso indispensável para o funcionamento do capitalismo. Só que o que aconteceu nos últimos anos? Turquia e Rússia conseguiram resolver, por exemplo, o conflito da Síria, que levou, claro, ao Bashar al-Assad ao poder de novo, como vocês devem saber. Só que isso significa para os Estados Unidos a perda relativa da influência na região, porque ele não conseguiu dar a resolução para um conflito que era central. Também o Donald Trump tentou fazer alguma coisa em relação a isso, a perda de influência dos Estados Unidos na região, e entrelaçou e confeccionou um acordo chamado de Acordo Abraâmico, que reuniu disputas e interesses divergentes no passado, como o da Arábia Saudita e de Israel, para fazer frente ao Irã. O Irã, para muitos países árabes ali da região, é uma ameaça, porque o Irã teria, assim, dentro da sua vocação ou do seu ímpeto, a liderança regional, a hegemonia do Oriente Médio, e esses países que se aliaram, né, e sobrepassaram e botaram de lado as disputas históricas com Israel, tentaram se unir para impedir, junto com os Estados Unidos, claro, que foi essa costura dos acordos abraâmicos. Bom, a China, como eu falei, quer fazer quer balancear na região e fazendo acordos diversos com o Irã, busca fazer isso. O Irã, que por muitas vezes flertou com a busca para armas nucleares e busca, na visão de alguns, incessantemente esse status de potência nuclear. A China não, quer fazer negócio. E a China faz negócio com os países ali do Golfo Pérsico também, que estão nos acordos abraâmicos, com países como Egito, Marrocos, que também fazem parte. Tudo isso dentro do escopo da Belt and Road Initiative, que é a iniciativa de investimentos de grande escala em infraestrutura em diversos lugares do mundo. Para Irã e, por exemplo, a Arábia Saudita, que são rivais na região, isso vale da mesma forma. A China faz negócio com ambos. A China tem interesses econômicos, dessa forma que ela se mostra. Tanto é que não há acordos de compra e venda de armamentos de maneira muito ostensiva, se há muito pouco. E o que realmente pauta as conexões entre Irã e China são os acordos comerciais. Agora, soltaram ambos os países, com a visita do presidente Ibrahim Raisi à China, um Joint Statement, que é um acordo, que é uma declaração conjunta de ambos os países, que visa adensar e buscar esse adensamento de parcerias no setor agro, no setor tecnológico, no setor de comércio e finanças, assim como de energia, e isso tudo para fazer com que questões como a de infraestrutura ganhem mais força, que a infraestrutura faz parte da Belt and Road Initiative, né, que é o grande cerne desses investimentos chineses. E, claro, isso vai ajudar para que as relações entre Irã e China fiquem cada vez mais adensadas. Aqui, a gente precisa colocar um ponto que é: o Brasil já teve a ver com essas relações bastante complexas do Irã com
países como Estados Unidos e até no Oriente Médio, quando o Brasil tentou fazer parte dos acordos de Teherã, que seriam formas de comprometimento mútuo entre Estados Unidos e Irã, para que os Estados Unidos baixassem as sanções econômicas de maneira significativa e o Irã desse provas concretas de que não estava em busca de enriquecimento de urânio, né? E essa é a preocupação dos países do Oriente Médio em relação ao Irã, que ele busque armas nucleares, seja uma potência nuclear e tente fazer uma hegemonia, um movimento hegemônico na região, subjugando os outros países, fazendo com que eles sejam realmente, fiquem amedrontados com a potência do Estado do Irã. E aqui a gente já passa para o segundo assunto. Claro, só para fechar o primeiro, né, é importante a gente dizer que, na minha visão, uma análise do que a China vem fazendo, a China não busca um enfrentamento bélico com os Estados Unidos através do Irã, muito menos com os outros países da região. A China quer que todos os países estejam envolvidos com ela. E dessa forma que a China age, tenta envolver todos numa rede econômica, numa rede de compromissos e confiança mútua de que todos vão sair ganhando daquelas relações. É isso que a China faz. O mérito disso, se é bom ou se é ruim, e isso a gente responde ao longo do tempo, tenta analisar isso com o mais distanciamento possível. Só que não é da mesma forma que os Estados Unidos fez. Os Estados Unidos sempre teve uma presença muito grande na região e sempre com bases militares, com poder bélico bastante acentuado e, claro, poder econômico. Agora, para a questão do Brasil, né, e os interesses do Brasil num possível acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, isso é baseado já no histórico de diplomacia do Brasil, que tem a ver com o Irã e com essa questão aí que envolve a geopolítica do Oriente Médio, e foi, claro, como eu falei, os acordos de Teherã, que eram uma forma, né, para o Brasil de mostrar que ele é um player de relevância no mundo e que tem capacidade de fazer negociações usando do seu prestígio, do seu tamanho, do seu poder econômico, para que coisas sejam alcançadas, status diplomáticos sejam alcançados, acordos sejam alcançados. E dessa vez também é igual, usando já a sua experiência do acordo de Teherã, que, claro, né, não deu certo, tanto é que há uma desavença, uma escalada de hostilidades ali no Oriente Médio entre os países. E agora com a China tudo fica mais complexo, mas é uma expertise que o Brasil tem e um status que o Brasil sempre colocou de uma certa neutralidade. O que isso tem a ver agora com a guerra da Rússia contra a Ucrânia? O Brasil se colocou contra a guerra, ou seja, desde o governo Bolsonaro até agora, se colocando contra a guerra e falando que era errada a invasão da Rússia na Ucrânia, ao mesmo tempo que o Brasil se negou a oferecer armamentos e oferecer material bélico para a Ucrânia, nos tanques que estão sendo utilizados agora para fazer uma contraofensiva à Rússia. E fez isso com um discurso parecido para os dois lados, falando que era a favor da paz e que não iria armar de um lado e nem passar a mão na cabeça do outro. Apesar do Brasil fazer parte dos BRICS, né, que é a iniciativa que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, então já é uma parceria de longa data, e mesmo assim o Brasil condena a Rússia e mesmo assim o Brasil se nega a oferecer armamentos contra a Rússia ou a favor da Ucrânia. E como é que se deu essa questão aí do Brasil se colocar como um país que quer fazer essa intermediação, essa facilitação em favor da paz? Primeiro, se colocou já na transição de governo do Bolsonaro para o Lula, com o telefonema do Lula para o presidente Putin, depois a visita do presidente Lula aos Estados Unidos, conversando com Joe Biden, e agora as informações é que a Ucrânia, né, o Zelensky, topam conversar com Lula e de certa forma dão a entender que ele pode ser sim uma voz que vai conectar essas duas forças que estão em beligerância. A guerra da Rússia contra a Ucrânia é muito complexa, tem raízes históricas, culturais muito fortes, claro, motivos geopolíticos, como a pretensão da Ucrânia entrar na OTAN, que foi a justificativa para a guerra, ou mesmo o que está acontecendo agora em termos de perdas de vidas humanas e os desdobramentos finais aí para o fim da guerra, que estão muito longe da gente ver como é que isso vai acontecer, mas obviamente isso vai ter que acontecer em algum momento, a gente não sabe o tempo que isso vai durar. No último vídeo que eu fiz aqui no canal, eu
repercutir um relatório de um think tank estadunidense, que é a Rand Corporation, que eles deixam claro que uma guerra longa é ruim para os Estados Unidos. Na verdade, não só para os Estados Unidos, como para o mundo inteiro. A inflação, a dificuldade dos países retornarem ao nível de atividade econômica pré-pandemia, isso fica muito mais difícil em um cenário em que a inflação mundial cresce a 2 dígitos nos países centrais e as taxas de juros do mundo ficam cada vez mais elevadas, ou seja, o dinheiro fica caro. E dinheiro caro não é um dinheiro investido. Dessa forma, a gente vê que há muitas pressões de diversos lugares do mundo para que a guerra termine, e o Brasil quer se colocar como alguém ou como um Estado capaz de, através do seu prestígio, através do tamanho que o Brasil tem, através do que está sendo colocado para o Brasil como pauta em que ele pode liderar, e vai ser um uso que o presidente Lula e o governo do presidente Lula vai querer fazer, usar de todo esse prestígio para efetivamente interferir nas decisões mais importantes que estão ocorrendo na política mundial. O Brasil, claro, né, só um parênteses aqui, é importante falar, foi convidado para o G7, né, que é o grupo dos 7 maiores economias do mundo, como um convidado, né, e também já teve destaque na COP27. Antes mesmo do Lula assumir, ele já foi para lá falar sobre a questão ambiental, e a questão ambiental é uma pauta central no mundo que faz uma transição energética e que tem muito a se relacionar com o Brasil e as nossas capacidades nesse setor de biodiversidade, preservação da natureza. A gente tem muito a oferecer, tem muito a trocar, e claro, de transição energética, que é uma das pautas também que Irã e China debatem, porque os combustíveis fósseis estão fadados a serem trocados, né? E isso vai impactar em grande medida o Oriente Médio, vai mudar as relações de força por lá. Mas voltando aqui ao Brasil, o Brasil vai usar de todo o seu prestígio para tentar mostrar ao mundo que ele é capaz de ser um agente confiável e um Estado que tem sim autonomia e tem importância para negociar coisas importantes. Dessa forma, a guerra da Rússia contra a Ucrânia pode ser uma forma do Brasil de fato se colocar como esse país importante e que tem muito a oferecer para o mundo. É difícil ver uma solução para a paz que saia diretamente do Brasil. Precisa sim de uma conjunção de fatores e diversos estados participando. Não vai ser o Brasil que vai lá, vai salvar o dia. Mas ele pode ter sim uma ligação, né, uma forma de facilitar a comunicação entre os países, que agora eles colocam-se como desconfiantes um do outro em grande medida, e esses primeiros contatos e ajustar agendas e alinhar os interesses de cada país e buscar a paz é um papel que o Brasil pode fazer enquanto um Estado, né, que vai fazer essa mediação, mas claro, a paz depende de outras coisas muito mais complexas, resolver questões de segurança na Ucrânia, as questões territoriais, resolver as questões de parada das agressões mútuas e resolver as questões da entrada da OTAN, da Ucrânia na OTAN, que é um problema que para a Rússia é central, que é central ao nível de sobrevivência do Estado, e isso precisa ser tudo atendido. Então o Brasil pode fazer as negociações que ele quer e participar da maneira como ele acha mais interessante, mas não dá para fugir do fato de que o Brasil vai ser apenas uma ferramenta, né, nessa história. Pode ser uma ferramenta importante, a gente não sabe, mas outros países e outras questões vão ser muito mais relevantes, né? Como um exemplo aqui, a Rússia não ser isolada do mundo. Isso o presidente Macron falou agora, nos últimos dias, que a Rússia tem que ser derrotada, mas não pode ser esmagada, não pode haver invasão ao território russo. Ou seja, é uma declaração que é bem flexível no sentido de que o que é vitória, né? E o que é não esmagar a Rússia? E me leva a crer que as negociações elas podem ser muito mais porosas, né, em diversos temas, e que se considera a Rússia um Estado, uma grande potência, que não pode ser simplesmente isolada do mundo. Ou seja, as sanções econômicas têm um papel muito grande e quem capitaneia essas sanções econômicas é os Estados Unidos. E o Brasil não pode simplesmente falar para os Estados Unidos, deixe de sancionar a Rússia. Isso não vai acontecer. Então, o Brasil sim pode ser uma ferramenta, mas
outros estados e outros interesses vão ser muito mais decisivos para que a paz aconteça. Mas não podemos deixar de lado a importância que isso pode ter para a imagem do Brasil e para os negócios também. Nós, ao nos colocarmos como um país que prega a paz, que tem o meio ambiente como uma bandeira de negócios e de preservação, que está a favor da transição energética, que está a favor de questões importantes para a humanidade, faz um caldo de cultura e um caldo de boa vontade com o Brasil que vai trazer benefício, é lógico. Mas era isso. Essas eram as notícias e o bate-papo de hoje. E conto com vocês aí, comentem, se inscrevam no canal, deixem sua opinião sobre essas duas notícias, né? Claro que elas não são totalmente interligadas, mas elas têm conexões, né? Porque na política internacional, o Brasil já esteve no papel de querer mediar a complexidade, que são os conflitos ali de interesse no Oriente Médio, e agora o Brasil de novo quer fazer isso, mas para a pauta atual da guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas por hoje era isso, até mais e um abraço a vocês.